E se o futuro financeiro de alguém não mudasse por causa de uma única grande decisão? Pois é, não é sobre ganhar na loteria, nem ter um sucesso da noite para o dia. A mudança de verdade vem das pequenas ações, sabe? Aquelas que a gente repete dia após dia. São esses pequenos hábitos que, bem silenciosamente, acabam separando quem tem liberdade financeira de quem vive no estresse do dinheiro. Esse ciclo é bem familiar para muita gente. A gente trabalha duro, recebe o salário e faz aquela promessa, né? Desta vez vai ser diferente, vou economizar. Mas aí o aluguel vence, as contas chegam, aparecem umas assinaturas que a gente nem lembrava e de repente a conta está no zero de novo. É uma sensação bem frustrante e muito, muito comum. Mas a verdade é a seguinte: isso não é uma falha de caráter. É uma luta que muita gente enfrenta, e entender isso já é o primeiro passo. O problema real é que, na maioria das vezes, nunca nos ensinaram como o dinheiro funciona de verdade. Pensa bem, na escola a gente aprendeu sobre temas super complexos, mas e as habilidades financeiras práticas? Nada. Então o que acontece? A gente cresce meio que adivinhando, copiando o que vê por aí, e no fim a gente só reage ao dinheiro, em vez de ter o controle. Essa lacuna na educação, olha, é a verdadeira raiz do problema. E aqui está a chave de tudo. Qualquer pessoa pode alcançar essa clareza financeira. Não depende de ter um salário alto ou de saber truques complicados, não. Depende de hábitos simples, diários, que mudam completamente a nossa relação com o dinheiro. Ok, vamos lá. O primeiro passo é ter consciência. Os hábitos que vêm agora são todos sobre uma única coisa: enxergar claramente para onde o nosso dinheiro está indo, mas sem julgamento, tá? O hábito número 1 é radicalmente simples, e é exatamente por isso que ele é tão poderoso. A tarefa aqui é acompanhar um único número, só um, todos os dias. Isso mesmo, sem planilhas complicadas, sem separar em categorias. No final de cada dia, é só se fazer uma pergunta: quanto eu gastei hoje? Só isso. E por que funciona? Porque a consciência sempre vem antes do controle. Aqueles pequenos gastos do dia a dia, o cafezinho, a assinatura, eles costumam ser invisíveis. Anotar esse número único torna o invisível visível. E depois que a gente vê, não dá mais para ignorar. O segundo hábito é sobre aprender a língua do dinheiro. Sim, o dinheiro tem um vocabulário próprio, e não conhecer essas palavras gera confusão e faz a gente evitar o assunto. Palavras como inflação, ativos, passivos, elas podem parecer bem intimidantes. Então aqui vai o hábito número 2, aprender uma palavra sobre dinheiro por dia. É só pesquisar uma definição simples, algo que dê para explicar para outra pessoa. Em um ano, imagine só, o vocabulário financeiro vai ser mais forte do que o da maioria das pessoas. A mudança aqui não é só no conhecimento, é na confiança. O medo vai dando lugar à clareza, e isso permite tomar decisões muito melhores. Hábito número 3. Dar uma olhada na conta bancária todos os dias. Muita gente evita fazer isso, né? Por ansiedade, por culpa. A mudança de mentalidade é tratar isso como se fosse checar a previsão do tempo. Não tem julgamento, é só observação. A gente não fica com raiva da chuva, a gente só se prepara para ela. Essa prática diária constrói uma relação neutra com os números, trocando aquelas reações emotivas por respostas inteligentes. E chegamos ao hábito número 4, a auditoria semanal. Uma vez por semana, é hora de olhar para os gastos e perguntar com curiosidade, não com culpa. Afinal, para onde meu dinheiro realmente foi? Isso não é para se sentir mal, é sobre coletar dados. Cada real gasto vira um feedback, ajudando a gente a alinhar os gastos com aquilo que realmente importa. Muito bem. Agora que a consciência está sendo construída, o próximo passo é a ação. Estes hábitos nos ajudam a sair de uma posição reativa para uma posição proativa. O quinto hábito é uma verdadeira mudança de paradigma. A maioria das pessoas gasta primeiro e depois tenta guardar o que sobra. O que, vamos ser sinceros, raramente funciona. A mudança é essa: pague a si mesmo primeiro. Assim que o dinheiro cai na conta, uma parte vai direto para a poupança, antes de qualquer outra coisa. E não importa se é só 1% do salário. O ponto crucial aqui não é a quantia, mas a identidade que se está construindo. Cada vez que a gente se paga primeiro, a mensagem para o cérebro é: eu sou alguém que valoriza o meu futuro. E isso, aos poucos, vai reprogramando a nossa mente. O gasto por impulso. Esse é um inimigo silencioso. O hábito número 6 é a nossa defesa, a regra das 24 horas. Para qualquer compra que não seja essencial, é só seguir esses passos. Primeiro, coloca o item no carrinho. Segundo, fecha o aplicativo e espera 24 horas. Terceiro, reavalia.
Aquele desejo imediato quase sempre desaparece e a lógica assume o controle. Isso não é sobre se privar de tudo, é sobre ser intencional. É um treino para o músculo do autocontrole. Hábito número 7. Esse é sobre cuidar do que a gente consome. A proposta é simples: trocar 10 minutos de rolagem de tela por 10 minutos de educação financeira. Pode ser um podcast, um artigo, um vídeo. Em um ano isso dá mais de 60 horas de aprendizado. A informação que a gente consome molda nosso pensamento e nosso pensamento molda nosso futuro financeiro. E agora, finalmente, vamos para o hábito que amarra todos os outros. É a mudança de perspectiva que faz toda a diferença no jogo. E por fim, o 8º hábito: pensar em décadas, não em dias. A pergunta a se fazer antes de uma grande decisão não é "eu quero isso agora", mas sim qual o impacto disso daqui a 10 anos. O hábito diário é visualizar aquela versão futura de si mesmo, segura, livre, e se perguntar: a escolha que estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta dessa pessoa? Pensar a longo prazo serve de âncora para as decisões do dia a dia. E aqui está uma verdade que pouca gente fala. No fundo, tudo isso não é só sobre números. É sobre construir a autoconfiança de que somos capazes de lidar com a nossa vida de forma responsável. E essa confiança, ela não aparece do nada como mágica. Ela é construída aos poucos, com pequenos hábitos feitos de forma consistente. Não são grandes saltos de renda ou planos perfeitos que mudam o jogo. São as pequenas ações que, silenciosamente, se transformam em liberdade. Então, fica aqui uma pergunta importante para a gente refletir. Se nada mudasse nos próximos 5 anos, se os hábitos continuassem exatamente os mesmos, o resultado seria satisfatório? Se a resposta for não, então o dia de hoje importa. E muito. A mudança não começa amanhã, nem com o próximo aumento. Ela começa agora. A dica é: escolha um único hábito desta lista, só um. Comece pequeno, comece hoje e deixe o poder do hábito fazer o resto do trabalho.